Ô Cristiano, obrigado por você ter aceito essa carona comigo aqui. Eu estava passando perto da tua casa e resolvi te chamar. Apesar de você ser meu médico, me conhecer como ninguém, eu não sei um monte de coisa a respeito de medicina, né? E é isso que eu quero conversar com você, porque existe no mercado, e eu também tenho essa dúvida, de que homeopatia e alopatia são coisas completamente diferentes e não se combinam, né? Mas pelo que a gente já conversou bastante, não é bem assim não, né? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Guido. Bom, uma alegria estar aqui com você, mas e poder falar um pouco da homeopatia, que a homeopatia é um viés que aconteceu na minha vida que mudou completamente. Eu trabalho nas duas canoas, entre aspas, né? Eu sou alopata, sou cirurgião, sou gastro e também faço homeopatia. Estudo há 15, 20 anos, eu já estudo homeopatia. Sei. E eu percebi que, na verdade, existe uma divisão muito mais pro forma do que real. Porque tanto a alopatia tem um viés de cuidar parecido com a homeopatia, como a homeopatia tem umas certas formas também parecidas com a alopatia. A alopatia entende a doença como o maior problema e o homeopata entende a emoção como o maior problema. Sei. A forma de tratar da alopatia é definida por Hipócrates como contrarius curentur. E a homeopatia como similima similibus curentur. Tá, quer dizer isso? É a lei da semelhança pela homeopatia, quer dizer, a doença que você induz a doença na pessoa, cura a doença que ela tem. Sim. E na alopatia é o contrarius curentur, quer dizer, você dá o remédio contra o vômito, contra a diarreia, contra a dor. E na homeopatia você dá o remédio que dá mais dor, dá mais vômito. Sim. É grosseiro isso, mas é mais ou menos isso que ele faz. Tá. E o que é interessante é que você estudando as duas coisas, as duas áreas, a medicina é uma só, não existe duas medicinas. A chinesa, a tailandesa, a russa, a homeopática, a alopática, só existe uma medicina. Ela classifica, define, tem várias controvérsias sobre isso, sobre aquilo, várias correntes, mas a medicina em si é uma só. Forma de lidar com ela é muito variada. Na alopatia, ela tem um viés mais determinado, mais rápido para resolver coisas e situações. A homeopatia então é mais conhecida como uma coisa mais a longo prazo, mas também, como você está com homeopata, você consegue curas às vezes muito mais rápidas que a alopatia. Sim. Então, as duas premissas são falsas, porque na verdade os dois tentam curar o paciente olhando de formas diferentes. É sempre amor ao próximo. O cuidar do homem é um amor enorme. Um médico é um sujeito que ele respira, pensa, ele tem um dia inteiro se dedicando às pessoas, à sua pesquisa, ao seu trabalho, e é por isso que ele é muito respeitado na sociedade. Sim. Porque ele tem uma determinação e uma dedicação incomum. Você não vê um contador fazer uma coisa dessa, ou não que haja alguma coisa contra, mas as profissões que cuidam das situações mais difíceis, que é a dor, a doença, o mal-estar, quem é o seu parceiro ali é o médico. E então, essa diferença entre a homeopatia e a alopatia é muito sistêmica e usa-se muito, mas eu já vi muito. Eu acho que o futuro da medicina vai ser o médico ser formado nas duas correntes e ele ser capaz de definir numa determinada situação qual a melhor medicina naquele momento ou o que ele é mais especializado em fazer. Entendi. Agora, na primeira consulta que eu tive com você, durou 2h30, quase 3 horas. Né? É sempre assim? Porque na verdade o homeopata precisa entender todos os viés de uma pessoa. E isso, segundo o Hahnemann, precisa de 9 horas. Eu até que estou encurtando um pouco. Ele dizia que só dava para dar um remédio. Hahnemann é o fundador da homeopatia, só depois de 9 horas de conversa, no mínimo. E hoje em dia a gente tem um acesso à informação muito mais fácil e rápido. Todo o meu processo é digital. Eu consigo anotações e transcrições
muito mais rápidas e consulta milhões de livros. Eu tenho mais ou menos uma biblioteca de 2.000 livros em homeopatia, procurando sintomas, situações e doenças. Você não para de estudar nunca, né? Não, aliás, o médico mesmo para de estudar, todos nós. Sim, sem dúvida. Mas... é impressionante, quando surge um remédio novo, você tem que ir atrás, ouvir, perceber, entender, e você vê todas as correntes que hoje existem, e é muito interessante que os viés da medicina, por exemplo, hoje em dia não se fabrica mais antibiótico. É muito pouco antibiótico novo lançado. É mesmo, né? Antigamente se lançava 10, 12 antibióticos por ano. Hoje tem um cada 2, 3 anos, é muito. Sim. Porque se mudou a forma de usar um antibiótico, se passou a controlar melhor. Mesmo nos hospitais, hoje em dia existe um controle absurdo sobre o uso de antibiótico. Isso faz com que, por incrível que pareça, melhorou muito a utilização mais adequada. Esse controle que existe receita e tudo mais ajudou a que ela seja muito mais eficaz no seu propósito, né? Sim. Mas assim, outras coisas como a prevenção, né? A série de algumas vacinas também adiantam muito. Eu acho que o que mais funciona é isso que a gente vê hoje em dia, a conscientização das pessoas com relação a serem responsáveis pela sua saúde. Hoje você vê as pessoas caminhando, fazendo exercício, procurando saber a respeito de alimentos, de dietas, de prevenção de doenças, de um cuida do outro. Você é como a mãe e a avó que não deixa a criança sair sem um casaco, está escurecendo. Ela nem sabe por que precisa pôr um casaco quando escurece. É muito interessante porque na hora que cai a temperatura, você tem uma perda de imunoglobulina. E se você tiver com um casaco, essa perda é menor. Então, é por isso que as crianças adoecem com frio, porque perdem a imunidade, porque a mudança de temperatura leva a isso. Entendi. Então, então toda essa tendência hoje é muito interessante. A gente vê muitas pessoas procurando homeopatia porque falha na alopatia. E tem muitos casos que você faz como homeopata que vão parar na alopatia porque a homeopatia não funciona. Eu acho que tudo, esse binômio de terapêutica depende muito dos dois, né? Médico e paciente. Sim. Eu tenho pacientes que não se recusam a tomar, mesmo às vezes eu prescrevendo, eu falo, olha, aqui esse viés é assim, tem que fazer assim dessa forma. Não é bem exatamente homeopatia, às vezes eu pulo um pouco para fitoterapia ou alguma outra coisa, mas o paciente não aceita. É mesmo, é? É incrível. Eu tive uma criança que a mãe trabalhava no laboratório de produzir antibióticos e ela queria dar o antibiótico de qualquer jeito, e o menino já estava no 5º remédio, eu e o pai trocando informação, e faz isso, faz aquilo. E aí a mãe entrou no meio dizendo que ia dar o antibiótico. O menino falou, eu não vou tomar nem a pau. O menino falou? O menino de 8 anos desafiando a mãe. Isso é veneno que a senhora quer me dar. Deixa eu pegar um gancho aqui. Você falou que você está há 20 e poucos anos estudando, né, homeopatia. Você sentiu ao longo dos anos uma mudança de mentalidade, de percepção das pessoas aderirem mais à homeopatia, a medicinas não tradicionais, por exemplo? Então, existe, muito interessante, que acontece muito no consultório. Os melhores pacientes são os mais céticos. É incrível. Sim. Quando o sujeito chega e que a mulher está enchendo a paciência dele porque ele não sara daquela rinite de jeito nenhum, ele já foi em 10 especialistas e o viés dele não é alergia, o viés é o desequilíbrio dele. Sim. E ele vai no homeopata, vai com os 2 pés na frente, querendo bloquear tudo para não dar certo. Aí você acerta, ele vira o seu fã incondicional. Então, essa tendência de quebrar os mitos é muito interessante, porque isso é mitologia, é mito mesmo. Na verdade, o ideal de curar é um master de todo médico, né? Sim. A diferença básica dos dois é como encarar, né? O sujeito chega com febre no pronto-socorro, o cara, pois não, dói aonde? Dói na orelha. Tá. Aí você vai lá, põe o aparelho, você vê que tem uma otite. Muito bem. Isso dá 5 minutos. Aí você prescreve um antibiótico anti-inflamatório e manda o paciente embora. Sim. O homeopata vai querer saber por que ele não está querendo ouvir.
Porque basicamente um sofrimento típico de quem tem otite é essa incapacidade de querer ouvir. Como o da amidalite, que não consegue falar, isto é uma intuição, não quer dizer que é uma verdade absoluta. Sim. Mas é por isso que ele é chamado tendência mais humanista. Ele consegue fazer um diagnóstico de otite em 5 minutos igual ao outro. Sim. Só que ele está preocupado, diz assim, olha, que tipo de dor que você tem? Vai ter dor de ouvido. Eu falei, não, como é a dor no ouvido? Aí o cara começa a falar, olha, uma dor muito parecida, igual eu tive uma vez, quando minha mãe me deu um susto, e aí eu tive uma dor de barriga, é igualzinha a dor de ouvido. Aí você começa a perceber, mas como é que foi esse susto? Como é que foi essa coisa? Aí você vai entrando no viés do paciente, é muito típico, o paciente sai da consulta desse tipo de pesquisa melhor, muito melhor do que quando ele entrou. Mesmo sem tomar nada. Mesmo sem tomar nada, porque ele começa a colocar para fora coisas que estavam atrapalhando a energia interna dele. O desequilíbrio é muito grande para dar uma doença desse tipo. Entendi. Eu estou colocando desse tipo, mas hoje todo mundo acha que a homeopatia é coisa para criança. É que as crianças são transparentes. Sim. Elas não escondem nada, né? Não tem quase nenhuma defesa. Algumas têm defesa, você percebe defesa, mas é muito interessante que ela chega e diz assim, tá fazendo febre. Eu falei, mãe, como é que você sabe que tem febre? Ela falou, porque tem uma orelha vermelha. Aí precisa pôr a mão. Pode pôr o termômetro que tá com febre. Aí isso é chamada a medicina de espelho, né? Sei. Porque não é o paciente que conta, né? É a mãe que conta, né? Sei. Então, esses são os sintomas que o homeopata vai procurar. Sei. Por isso que uma consulta dessa dura muito tempo. Eu preciso entender como você sofre e como é que você reage. Entendi. Agora, eu já vi você fazer isso e eu quero saber se isso é percepção também inerente a você estudar muitas pessoas, né? Eu já vi você virar para mim e falar assim, aquela pessoa ali é fumante. Pessoa que a gente nunca viu na vida. Aí daqui a pouco não dá 10 minutos o cara puxa um cigarro. Aí você começa, eu acho que vira uma certa... Tem alguns pacientes que acham que a gente é meio bruxo. Não é bruxo, não. É que a repetição desse processo é tão intensa. Sim. E você procura... Lógico, um fumante vai dar muito mais trabalho do que não um fumante. Né? Quando um cara se auto-intoxica, que é o cigarro, o álcool, droga, é um processo muito destrutivo. Por mais que aparentemente tenha prazer, mas tem um custo altíssimo, né? Com todo tipo de problema. Então, e não é só o cigarro, não. É muito interessante. Sim, imagino. Você olha assim para o paciente, isso aí tá com cólica de rim. É mesmo, né? É impressionante. Em pronto-socorro, os médicos mais novos chamam a gente que tem dedos de raio-x, né? Não é que tem dedo de raio-x. Eu trabalho tanto com alopatia quanto com homeopatia. Então, quando você vê as urgências, as emergências, você olha, é impressionante. Você já sabe o começo, o meio, o fim, para onde vai, para onde, o que acontece, qual é o melhor remédio. E aí o cara olha pra você e diz assim, chama o velhinho, porque o velhinho, ele não precisa de raio-x, ele não precisa de eletro, ele não precisa de nada, não é só o fumante, não. Eu faço diagnóstico assim de 2 palavras, eu já sei mais ou menos o que é. Entendi. E os processos do sofrimento humano são muito... Quando você olha para o paciente, não como uma pessoa, mas com uma forma de querer ajudar, você já começa a perceber o que é bom, o que é mal. Sim, você vê ansiedade, você vê angústia, você vê tristeza, com uma facilidade muito grande. Agora, como é que você partiu para a medicina lá atrás? Quer dizer, como é que você decidiu fazer medicina? Por quê? Olha, eu sempre tive eu sempre fui uma pessoa muito doente. Eu tive uma psoite, que é uma inflamação do músculo psoas, e eu fui operado umas 7 vezes de psoas. 7 vezes? E eu sempre me encantei por essa questão, acho que é um pouco exemplo da mamãe, né? A mamãe foi uma pessoa incrível, a mamãe implantou o Braille no Brasil e mudou o conceito na prevenção e reabilitação de cegos de uma forma tão grande. Hoje ela é conhecida no mundo inteiro, e o amor que ela tinha pelo próximo, uma coisa contagiante, né? Sim. E eu tenho esse dom, né, da mão, né? Eu comecei pela mão. Eu tenho uma habilidade manual muito grande
E a mamãe dizia que eu tinha essa capacidade. Eu fui correndo para estudar medicina. Meu irmão também é médico. Sim. E nós dois, acho que você fica tão... Mamãe foi ser o que ela foi porque ela era cega e precisava ajudar os cegos. Sim. E a gente não podia ser cego para continuar o trabalho dela. Claro. Então, a gente tinha que descobrir alguma coisa que ocupasse o tempo, né? Que nos cativasse. E o exemplo do papai e da mamãe, principalmente da mamãe, foi muito forte. O amor ao próximo é uma característica, sim, notória do trabalho de Dorina. É impressionante. E isso contagiou. A gente era muito ligado à área oftalmológica, né? Porque todos os oftalmologistas corriam atrás da mamãe para isso, para aquilo, porque as ideias dela de prevenção e reabilitação das pessoas com deficiência é uma coisa assustadora. Então essa coisa da mamãe pegou muito forte, pegou nos dois. E aí nós dois nos formamos praticamente ao mesmo tempo, né? Nós nos formamos no mesmo ano, né? Meu irmão numa faculdade, eu em outra. Papai ficou quase maluco. Imagino. Porque hoje em dia as faculdades e os custos para ser médico ainda são caros, mas eram muito mais caros naquela época. Sim. E eu, em vez de ir para oftalmologia, o meu irmão ir para oftalmologia, a mamãe nunca falou um A, nem meu pai. Vão fazer o que vocês quiserem. E eu fui atrás da cirurgia geral porque eu achava que a coisa mais engraçada que existia, que eu vinha no meio médico, né? Era que naquela época o ginecologista não cuidava de que não fosse mulher. Sim. O pediatra não olhava para um adulto. E eu achava aquilo um absurdo. Eu queria cuidar de todo mundo. Sim, sim. E o cirurgião geral era o mais próximo do médico de família, que era o meu ideal médico. Que era um cara que... O clínico geral, ele tem que chamar um cirurgião em determinado momento. Sim. Então eu queria ter essa capacidade total. Então eu fui atrás da cirurgia geral e ela realmente foi uma coisa maravilhosa para mim, porque trabalhar na urgência, emergência, quando a pessoa tem um tiro, uma facada, um acidente, é uma coisa assim incrível. Realiza que é uma coisa maravilhosa. Você dá plantão ainda hoje, né? Até hoje eu estou 65 do 2 plantões de cirurgia. E é uma coisa que engrandece. Você fica no PS, na linha de frente mesmo? Na linha de frente, costurando, tirando corpo estranho de criança dentro do nariz, dentro de orelha. Sim. É tipo quase um MacGyver, se tem que ser no Brasil, porque as condições. Hoje um médico é muito parecido com o MacGyver. Exatamente. Você não tem recurso, cara, você tem que inventar o tempo todo. Você está sempre desenvolvendo isso ou aquilo. Achei uma pinça aqui engraçada. A minha mulher manda esterilizar e usa para pegar isso, pegar aquilo. Quer dizer, é incrível. E aí eu era casado com uma veterinária e ela foi estudar homeopatia. Só que a homeopatia, na época que a gente estudava, que ela estudou, ela fazia homeopatia e era no fim de semana, sexta-noite, sábado, dia inteiro e domingo uma vez por mês. Sim. E eu tinha que ficar com as crianças. E de vez em quando eu ficava com os livros dela do lado. Aí eu comecei a ler aquele negócio. Aquilo começou a me encantar de tal forma que eu comecei a ficar maluco. Eu até estava numa situação bem ruim de casamento, acabei me separando, mas eu fiquei apaixonado por aquilo e fui fazer o curso de homeopatia. Sim. E eu trabalhava, como todo bom cirurgião geral, trabalhei em 10 lugares ao mesmo tempo para fazer um curso sexta-noite, sábado, dia inteiro e domingo até o meio-dia. Era difícil. Nos primeiros 6 meses eu dei uma vagabundada, mas de repente aquilo entrou dentro de mim com tal força que eu refiz o primeiro semestre, fui para o segundo e de lá nunca mais abandonei. Impressionante. E eu não larguei a conselho do meu professor, que era o Paulo Rosenbaum. Ele dizia o seguinte: Cristiano, você tem 2 caminhos, você não tem que optar por um ou por outro, faça os dois. Sim. Quem gostaria que o homeopata não quer um cirurgião que entende homeopatia para dividir e discutir casos? E foi o grande viés que eu fiz hoje. Eu sou um cara especializado em pré-operatório, PER, que é junto ao meio da cirurgia, e pós-operatório. Bom, Cristiano, estamos chegando aqui de volta na tua casa. A gente deu essa volta aqui, foi muito bom, muito gostoso. Eu quero agradecer bastante o tempo que você dedicou para mim aqui. E antes de você sair do carro, deixa eu fazer uma selfie com você aqui.
ser do bem, me faz bem. Então andando de carro, as coisas acontecem sim. Essa carona tá sendo boa pra você, também tá sendo boa pra mim.